Olá, vivam, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Dina. Seja Olá, bem-vinda, com saúde, que é é aquilo que verdade. importa. E em casa também muito bem-vindo a mais uma pausa para um café virtual. Desta vez dedicado a uma das muitas causas de suicídio involuntário. Portanto, nessa sequência dessa temática, e como somos um país em que a taxa de alcoolismo é elevada, achámos por bem que o alcoolismo, digamos, na sequência do tema, acho que vinha a calhar. Portanto, se houverem algumas questões a colocarem, seria interessante termos essa dinâmica convosco. Por favor, digam-nos se estamos a chegar bem, se a imagem está boa, como sempre. Os vossos likes e as vossas partilhas serão, digamos, a nossa motivação e serão, digamos, alguma informação para podermos ajudar outras pessoas que sofrem de alcoolismo ou que têm na família ou no leque de amigos indivíduos alcoólicos. Portanto, vamos embora. Doutora Dina, a palavra é sua. Muito bem. Olá, boa tarde a todos. Estou cá de novo. Afinal, quem estava doente era eu, não era o doutor Artur. Houve muita gente que questionou e que estava muito aflita. Cuide-se, porque precisamos de si para nos tratar. Muito bem, o doutor Artur estava bem de saúde, eu é que não estava muito bem. Nada, sendo grave, não é nada de grave. Portanto, foi desloquei a rótula e o perónio e, portanto, uma lesão grave que me impossibilitou de fazer a live na data que estava agendada. Mas com as dores que eu tinha realmente era impossível e o doutor Artur pôde assistir ao meu tormento que foi mal, foi muito mal e, portanto, hoje estou cá, ainda com algumas dores, com algumas limitações, mas, bem disposta. Desde já quero agradecer, portanto, todas as mensagens que recebi, algumas, diretamente para mim, outras que estavam no sítio da cura, outras que foram dirigidas ao doutor Artur, mas que o universo fez o favor de me as enviar para mim e, portanto, estou aqui bem disposta para darmos de novo início a este, ou seguir este tema que é o suicídio involuntário. Portanto, estou muito grata por todas as mensagens, muito obrigada e vamos então passar ao tema que é o alcoolismo. Um, este tema, sendo um tema muito delicado e também muito abrangente, ou que seja, que tem uma abrangência muito grande em termos de temática, muito provavelmente não conseguiremos falar nele numa live só. Provavelmente teremos que falar em duas lives e se houver até muitas questões e muitas dúvidas que sejam postas pelos nossos seguidores, quem sabe teremos que fazer uma terceira live com este tema. Isto já tínhamos discutido, eu e o doutor Artur já tínhamos falado sobre este assunto, portanto, um tema tão abrangente, tão importante que é no nosso país, terá que ser discutido e falado de uma forma, portanto, não muito rápida, mas sim entender-se tudo o que implica. Portanto, vamos então falar de um tema de grande relevância nos dias de hoje, que é o alcoolismo, um drama pessoal, familiar e coletivo. O conceito de alcoolismo abrange a globalidade dos problemas motivados pela ingestão de álcool no indivíduo, nos planos físico e psíquico, nas perturbações da vida familiar, profissional e social, e também as suas implicações económicas. Em Portugal, apesar dos últimos dados indicarem um ligeiro decréscimo a nível nacional, a sua ingestão per capita mantém-se muito elevada. Tem-se verificado um consumo crescente entre os jovens e mulheres e alterações significativas que agravam as situações de risco. Portugal não é novo, está há muitas décadas entre os maiores consumidores de bebidas alcoólicas a nível europeu e mundial.
Num estudo recente, encontram-se estimativas que em maiores de 15 anos para o país, de 58 mil doentes alcoólicos, neste caso com síndrome de dependência de álcool, isto é, de 7% da população, e de 750 mil bebedores excessivos, portanto, que isto já é um síndrome de abuso de álcool, o que equivale a 9,4% do universo nacional. Verdadeiramente assustador, se pensarmos na globalidade das implicações que isto tem aos mais variados níveis. Na população escolar portuguesa, estima-se que a prevalência dos problemas ligados ao álcool se situa entre os 10% e os 20% em alunos universitários. No que se refere ao ensino secundário, com idade média a rondar os 16 anos, entre os 18% e os 20%, ter-se-ão embriagado pelo menos já uma vez. Calcula-se ainda que o seu consumo excessivo ocorra em cerca de 10% das mulheres e 20% dos homens. Sabe-se também que o consumo do álcool está relacionado com 50% dos casos de morte em acidentes de automóvel, 50% dos homicídios e 25% dos suicídios. O alcoolismo é uma doença de raízes múltiplas, psíquicas e até genéticas. Uma doença que arrasta outras, quer do foro físico ou mental, com consequências graves a curto e médio prazo. Há muita gente que diz que o alcoólico é o alcoólatra. Embora esta palavra exista na língua portuguesa, ela pode indicar uma veneração pelo álcool. Em latim, latria é uma palavra que se utiliza para a adoração, ou seja, idolatria, uma pessoa que adora ídolos. Portanto, alcoólatra seria uma pessoa que adora o álcool, o que não é verdade. O alcoólico não adora o álcool, depende dele. Depende. Física e mentalmente. É uma doença em que a pessoa é arrastada para um vício e que esse vício excede a ela própria. Por último, e antes de passarmos às perguntas e à palavra do Dr. Artur, quero aqui reforçar que vamos falar do alcoolismo como uma doença, do alcoólico como uma pessoa doente que precisa de ajuda e de tratamento, tal como em outras doenças. Vamos aqui falar sem julgar, porque temos que aprender a olhar para o próximo sem fazer julgamentos, mas sim olhar para a pessoa ou para o próximo, imaginarmos que poderíamos ser nós dentro daquele corpo e dentro daquela mente. Doutor Artur, o alcoolismo é realmente um problema de saúde muito complexo e muito individualizado também, quer pelas suas diversas raízes, quer também pela forma que a pessoa encara ou não que está doente e se necessita de tratar. Pedia que fizesse uma abordagem ao que acabo de dizer. Ok, deixe-me só dizer-lhe que, para além daquelas percentagens todas que esteve a dizer, e Sim, bem, não é? O alcoolismo também tem uma elevada causa nos acidentes profissionais. exatamente. Muitas vezes há acidentes profissionais em todo o lado, mas, por exemplo, na construção civil, nas empresas produtoras que lidam com máquinas, muitas vezes a pessoa já vai embriagada, digamos, uma das causas de acidentes profissionais também. Pronto, e indo agora à sua pergunta, queria também dizer o seguinte: o alcoolismo como doença, a Organização Mundial de Saúde, digamos, cataloga o alcoolismo como doença desde 1952. Portanto, a partir daí, a Organização Mundial de Saúde encontra no alcoolismo uma doença. Dizer-vos também que o alcoolismo é influenciado, e já que me pergunta sobre causas sobre o alcoolismo, ele é influenciado por fatores genéticos, psicológicos, sociais, ambientais que, digamos, afetam
a resposta e o comportamento emocional daquele ser humano, daquele organismo, face ao tipo de bebidas. Portanto, normalmente este processo de alcoolismo é um processo que é gradual. Portanto, isto em termos fatoriais. No entanto, é também importante definirmos o que é alcoolismo. E melhor do que isso, porque eu por acaso tinha uma definição de alcoolismo que ainda me recordo de quando tive a disciplina de saúde ou socorrismo, qualquer coisa assim, mas eu prefiro, e que ainda sei de cor, porque é uma definição que às vezes nós pensamos que não é bem assim, e ela de facto tem uma implicação interessante, que é um conjunto de fenómenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o uso repetido de álcool, tipicamente associado aos seguintes sintomas: forte desejo de beber, dificuldade de controlar o consumo, ou seja, não conseguir parar de beber depois de ter começado, o uso continuado apesar das consequências negativas, ou seja, imaginemos um doente que vai ao médico e que o médico de família diz-lhe: você com esta doença está proibido de beber álcool. E ele não consegue parar de beber. Portanto, e a maior prioridade dada ao consumo de álcool em detrimento de outras atividades e obrigações que começam até pela parte profissional, muitas vezes leva à falta de ida ao trabalho por embriaguez. Muitas vezes estas situações também são autênticas bombas atómicas quando se junta o álcool com medicamentos que podem potenciar alguns medicamentos ou diminuir a eficácia dos mesmos. Portanto, dizer isto também. Deixe-me cá ver. Portanto, dizer-vos também uma coisa que eu acho que é interessante, que muitas vezes o alcoolismo estes hábitos podem começar enquanto jovem. E nós todos já fomos jovens e, portanto, dizer-vos que muitas vezes a aceitação social, o teste dos limites, eu consigo beber mais que tu, e então vamos aqui fazer uma corrida de ver quem bebe mais. São, digamos, razões comuns para o consumo precoce do álcool. Muitas vezes o alcoolismo também está, digamos, na causa de vencer a timidez. Portanto, eu não consigo ser aquilo que gostava de ser e então bebo álcool para eu conseguir vencer essa timidez. Ou ser aceito entre amigos. Eu vou-vos dar um exemplo do que é isto. Eu tenho uma pessoa amiga que veio ter comigo e disse: preciso falar consigo. Bom, e veio ter comigo e disse: tenho 2 problemas graves para resolver e queria que me ajudasse. Tá bem, vamos lá embora. Quais são? Olha, um é tabaco e o outro é o tabagismo. E eu, se calhar, começava pelo tabagismo. Isto, estou a citar ipsis verbis. E eu disse: olha, não me leva a mal, mas eu era capaz de começar ao contrário. Sabe porquê? Porque se calhar o álcool é capaz de ser mais difícil para você sair daí. Então vamos, e reparem uma coisa, o trabalho de Doutor, casa, peço desculpa, o doutor Artur disse tabaco e tabagismo. Ficámos aqui assim um bocado. alcoolismo, perdão, Ah, tabaco e o alcoolismo. E esse meu amigo disse, eu começava o tratamento primeiro pelo tabagismo e depois ia ao alcoolismo. E eu disse, olha, mas se calhar é melhor começarmos pelo alcoolismo primeiro. Eu vou-lhe dar um trabalho de casa para você fazer. Quando o fizer, liga-me para marcarmos consulta.
Mas vamos começar pelo alcoolismo. Então, qual é o trabalho de casa? Então, o trabalho de casa é hoje, hoje ou amanhã, o que você quiser. Hoje ou amanhã, porque reparem uma coisa, o alcoolismo normalmente, se vocês forem ver o comportamento do alcoólico, ele normalmente é alcoólico porque tem uma rede de amigos que também são alcoólicos e que se juntam para grandes patuscadas diariamente. São os lanches do final do dia. Há Nem muitos, sempre, muitos. olha que eu conheço muitos alcoólicos que, não se juntam com ninguém e são Certo, alcoólicos há muitos certo. anos. Certo, mas há muitos assim, este era empresário, e eu disse-lhe: "Olha, vamos fazer assim, você vai chegar ao pé dos seus amigos e apanha a última bebedeira e diz: "A partir de hoje, eu não venho mais lanchar convosco". Portanto, você apanha a sua última bebedeira e despede-se deles, porque diz que quer ser tratado, ponto final. Depois liga-me para marcarmos consulta. Porque é que eu fiz este teste? Porque eu sei que tratar um dependente é preciso que ele tenha vontade. E ele disse-me logo no primeiro momento que queria tratar o tabagismo em vez do alcoolismo. Mas isto é muito complicado, porque muitas vezes, para tratar um doente destes, eles usam meios de um vício substituir outro. Ou seja, normalmente, se vamos tratar um doente, por exemplo, que se droga, normalmente ele começa a reduzir a droga e começa a subir o tabagismo, quer dizer, porque uma coisa de tentar compensar a outra. E eu, neste caso, achei por bem, porque conhecia o ambiente, começar, como por exemplo, quando estamos a tratar tabagismo, já agora, dizemos assim, é que os cigarros que mais prazer lhe dão são os primeiros a saírem. Das duas, uma, ou temos força de vontade ou não temos. Por qualquer dependência, e esta é uma das muitas dependências, não dependem tanto do médico, mas da própria força de vontade de ser tratado. Isso, quem é da idade da doutora Dina, da minha, hão de se lembrar de um filme de um jornalista que fez com um amigo que era o Pedro, não sei se se lembra da droga, um jornalista da SIC que filmou o desmame da droga de um amigo e ele filmou aquilo e aquilo foi simplesmente. Isso aconteceu pai, nos anos 90, pai, era o Pedro, acho que era o Pedro, chamava-se esse programa. Portanto, e voltando outra vez, porque senão eu perco-me aqui naquilo que me perguntou, as causas, os fatores de risco do desenvolvimento do álcool é, de facto, o consumo regular ao longo do tempo, vai gerando uma dependência física. A própria idade, quanto mais cedo se inicia, maior é o risco do desenvolvimento da dependência. A história familiar, o risco é muito mais elevado quando existem familiares próximos alcoólicos, pais, mãe, avós. Depois, muitas vezes a depressão e outros problemas mentais, nomeadamente a ansiedade ou a doença bipolar, pode ser, digamos, uma das causas de ir a começar por, por, por este fator de alcoolismo. Fatores sociais, culturais, o tal ser aceite numa sociedade, ter amigos, pessoas próximas que bebem regularmente, aumenta o risco da ingestão de álcool e da dependência. Depois, aquilo que eu dizia há pouco, a mistura de medicamentos e álcool poderá também trazer essa mesma dependência, porque muitas vezes há medicamentos que aumentam, digamos, o efeito do álcool. Não sei se creio que disse tudo. Eu Mas acho já que agora queria-vos dizer outra coisa, já agora que era importante também dizer isto, porque o alcoolismo tem diversas fases.
a embriaguez tem diversas fases. Eu acho interessante isso, porque numa primeira fase, quando o indivíduo está a ingerir em que lhe dá grande prazer, não é? Nós começamos por beber um copo e achamos aquilo muito bom e aquilo dá um grande prazer. Há uma fase, digamos, da excitação, que curiosamente é chamada a fase do macaco, é um tipo de embriaguez incompleta, em que o indivíduo mantém a coordenação motora e a sua atividade mental, mas começa a ficar eufórico, grandes gargalhadas, grande agitação. Depois há uma fase de confusão, que é a fase do leão, a embriaguez já completa. Normalmente, esta é a fase onde surgem os acidentes de automóvel. E depois aquelas fases, as últimas fases, que muitas vezes surgem, inclusive na queima das fitas, que é a fase de coma, alguns bebem até entrar em coma, que normalmente é conhecida como fase de porco ou letárgica, portanto, que é uma embriaguez superaguda, caracterizada por um sono intenso, o indivíduo não consegue se manter em pé e acaba por entrar em coma. Portanto, estas são, digamos, as fases da embriaguez que me estava a faltar dizer na sua questão, na sua primeira questão. Eu acho que aqui nas causas não estive, pelo menos eu acho que estava à espera que fizéssemos uma abordagem mais enterrada. Porque eu, por exemplo, tive uma situação de um familiar próximo e tive a oportunidade depois de perceber também noutras pessoas que realmente, por exemplo, a perda de alguém. A perda de alguém num jovem que ainda não está muito bem orientado na vida. Quando digo orientado, é orientado em termos de estudos profissionais ou em termos, em termos de vida pessoal, em que essa perda provocou alguma ausência paternal, não é? E, portanto, havendo ausência maternal por morte, essa pessoa começa a beber por tristeza. Sim, mas eu falei isso na depressão, não é? Depois a depressão pode ser provocada por imensas causas, não é? Pode ser uma perda, pode ser uma perda de emprego, pode ser uma perda de amor, pode ser uma morte, pode ser uma carrada de problemas, quer dizer, não é? A depressão pode ter imensas causas, e por isso reduzi ali na depressão, porque depois vamos falar sobre os aspectos emocionais, mas isso está incluída na depressão, Ok. a perda por Há depressão, aqui a um fator depressão de por segurança que perda. ainda não se falou, que era o fator, existe uma mutação num gene, tanto quanto eu li sobre o assunto, que eu posso ter, o doutor Artur pode ter, mas como não somos pessoas que sejamos ávidas para beber, portanto, essa mutação não nos afeta, não é? Porque se fôssemos pessoas que tivéssemos o hábito de beber diariamente, o facto de termos essa mutação genética poderia eventualmente ajudar a encarreirar numa situação de dependência do álcool. Ou seja, estamos aqui a falar também nos fatores genéticos, não é? Portanto, Isso herdados foi logo a pelo primeira coisa pai, que eu pela disse. mãe. Oh, doutora Dina, Olha, peço isso, desculpa, não ouvi. isso foi a primeira coisa que eu disse. Agora, eu não vou aqui pôr-me a dizer que há aqui uma mutação genética, não sei. Não, eu disse que há fatores genéticos Sim, sim, nisso. sim, mas eu não ouvi, peço desculpa. Sim, sim, sim. Foi a primeira coisa que eu disse.
O alcoolismo é influenciado por fatores genéticos, psicológicos, sociais e ambientais. Foi exatamente isso que eu estive a dizer. Ok, Agora, claro, muito eu bem. agora vou buscar qual é o género. Quer dizer, nem tenho formação para falar em genética, quer dizer, nem vou por aí. Né? Agora, sei que há fatores genéticos e esses fatores genéticos, depois vamos falar neles quando estivermos a falar em homeopatia e em medicina chinesa. Agora, ir buscar digamos, a mutação do gene, nem tenho capacidade para isso, quer dizer, não é a minha formação. Ouça, eu também não quero saber qual é o gene. Só, Agora, para mim, há fatores genéticos, há. sim, mas eu Nós como tomamos não ouvi isso, como eu não digamos, ouvi, é por isso é que chamei a atenção, não não, foi, para pronto, falar aqui de genética, nada do assunto. Não sei se quer dar voz aos nossos seguidores, dou talvez sim, fosse dou. oportuno. Já tenho aqui alguns. O nosso Nuno diz-nos boa tarde, vim dar a minha força hoje na JXE Sportwear Radio. Desculpem lá, mas isto é um palavrão enorme. Boas tardes e grande tema da sociedade estão a chegar bem. As melhoras, doutora Dina. Eu vou Obrigada. ler. Alcoolismo destrói o fígado, por isso não bebam. Hepatite pode vir do ingerir excesso de álcool, doutor? Nós já vamos falar sobre isso, das doenças que o álcool provoca. Não só a hepatite, mas também, e há hepatites para outras causas medicamentosas, emocionais e por aí fora. Genéticas também, por exemplo. E então ele diz, um sábio disse, o vício nunca é mais forte do que eu. Beijos e abraços aos dois, as melhoras, doutora. Obrigada. E claro que estou nos bastidores, nas partilhas, agora também em simultâneo no Instagram. Pronto, já li tudo o que tínhamos aqui do Nuno. A senhora Luísa Capelo diz-nos, boa tarde, doutores, estão a ser bem ouvidos. Muito obrigado. Tema muito importante. Infelizmente, tenho um familiar a passar esse dilema, diz-nos a Luísa Capelos. Aurora Ferreira diz, desde já uma boa tarde aos doutores. Boa tarde, senhora Aurora, bem-vinda. A Manuela Saraiva, a mãe babada, como nós a chamamos de forma carinhosa, diz-nos, olá, doutores lindos, ainda bem que já estão de volta, estão a chegar em ótimas condições. A senhora Graça Maria diz-nos, boa tarde, bem-vinda. A senhora Piedade Silva diz-nos, boa tarde, doutora e doutor, bem-vindos, beijinhos de bom fim de semana. Muito obrigado, igualmente para si. A doutora Rosana Milhomes diz-nos, estão sem sintonia. Não sei o que quer dizer, tem que nos... medicamento como Compral tem tido êxito. Como Campral... Pronto. Mas a gente já vai falar sobre isso mais abaixo. Depois a senhora La Salete Borges diz, boa tarde, doutora Artur Borges e doutora Dina Neiva. Boa tarde, senhora La Salete, bem-vinda. Isabel Pinto Brizzi da Bernardo diz-nos boa tarde. Boa tarde. Pronto, e acho que já li tudo. Queria também, já agora, porque estou a ler isto, lembrei-me que uma senhora que nos viu quando estivemos aqui na última live com o Dr. Carlos, viu-nos pai um dia ou dois depois, e depois queria que eu lesse também estas mensagens. Portanto, ela estava a ver a live em diferido e depois fez um comentário e também queria que eu lesse. Eu não consigo ler comentários depois do direto, não é? Quer dizer, o direto acabou. Curiosamente, eu depois quis responder-lhe em termos de mensagem privada, mas ela depois também tem isso vedado, portanto, eu não consigo responder porque ela tem, digamos, não recebe mensagens no Messenger. Portanto, gostaria de dizer que, enquanto estamos em live, eu vou de forma carinhosa lendo todas as vossas mensagens, mas depois da live acabar já não consigo ler mais, como é óbvio. Doutora Dina. Muito bem, então vamos continuar. Falámos há pouco, o álcool provoca uma depressão do sistema nervoso, embora em algumas pessoas a reação inicial é realmente de estimulação, mas que acaba por desaparecer com o tempo.
pode explicar em termos psíquicos, emocionais, qual é o quadro ou os quadros típicos de um alcoólico? Pronto, eu acabei por dizer aquelas fases de excitação, depois de depressão e na última fase de coma, portanto, acabei por dizê-las aí, que é a fase da excitação quando a embriaguez é incompleta, ou seja, o indivíduo ainda consegue caminhar, conversar bem, nota-se que já tem uma agitação, que já está eufórico. Uma segunda fase, que é uma fase em que já começa a haver uma descoordenação motora e já um arrastar de voz, portanto, aí já se nota a tal depressão do sistema nervoso. E depois a última fase de comatosa, portanto, que é uma fase já letárgica, com o indivíduo já não. A depressão do sistema nervoso central já é de tal ordem que já não se consegue sequer manter de pé. Ó doutor, e numa destas fases, eventualmente, a maioria dos alcoólicos, quando está algumas horas sem beber, começa a ressacar. Para sacar, sim. Começa a ter dores no corpo, Como começa qualquer. a ter. Porque o álcool Diga, também é uma droga, não é? O álcool é uma exatamente. droga. Como qualquer droga faz ressaca. Hum, e, e- e isso muitas vezes os alcoólicos para, digamos, equilibrar essa ressaca que dizem, Equilibrar essa, voltam, essa. vão ter que beber outra vez, não é? Daí, Exatamente para. provavelmente, nós vermos muitos alcoólicos logo pela manhã a ingerirem álcool e até bebidas chamadas as bebidas brancas e bebidas muito com uma dose de álcool muito grande, não é? Sim, porque repara uma coisa, isso para atingir o pico rapidamente. E, Exatamente. e é preciso ver que a absorção durante as primeiras horas é superior, quer dizer, se nós estivermos em jejum, Uhum. a absorção é mais rápida. Se nós estivermos a almoçar e a comer, a absorção é mais lenta. E eles fazem isso logo em jejum. Não é? Há aqueles alcoólicos que dizia aí bem há pouco, solitários, digamos assim, Uhum. levam garrafas de vinho para a cama, não é? À medida que vão acordando, vão bebendo. Exatamente, se calhar, para não ter essa ressaca, não é? Quer dizer, a Exatamente. doutora Dina. Ok. Pareceu-me que ficou sem rede. Mas agora está bem. Pen- Pronto, diga, diga. Estou? Está a nos ouvir? Estou bem? Eu não, Não, tivemos agora não aí sei uma se me. interrupção. Eh, Ok. você ficou Muito parada e bem. deixamos de a ouvir. Já estamos em. Eu fiquei com o ecrã todo preto, portanto, pensei até que tinha perdido ah, o contacto com o StreamYard. Hum, não sei, já respondeu à pergunta, portanto, posso passar à frente? Ok, muito bem. Então, falando agora de matéria, portanto, parte física, não é? Que já nos falou um pouco da parte mental, emocional e até energética do alcoólico, e sabendo que tudo o que está no nosso corpo mental, neste caso pensamentos negativos, obsessivos, compulsivos, que por sua vez vão gerar energias densas na parte ou no corpo emocional, como a ira, a raiva, a irritabilidade, enfim, uma infinidade, um turbilhão de emoções negativas, será de esperar que o corpo físico, portanto a matéria, não é? O nosso corpo físico,
vai absorver essas energias densas, negativas, e desta forma irá criar doenças físicas que, aliadas aos malefícios do consumo excessivo do álcool, irão trazer ao corpo físico doenças graves, muito graves. Que doenças podem ser essas, doutor Arturo? Temos aqui duas vertentes, não é? Ou seja, a parte emocional, a parte mental e emocional, que gera, portanto, emoções que, por sua vez, podem gerar doenças, como já temos falado aqui em muitas lives, a raiva, a ira, o ódio, a irritabilidade e tudo mais. Mas depois também temos aqui uma substância que vai ajudar a criar também doenças graves. Isto é uma bomba, não é? Portanto, as duas coisas juntas é uma bomba. Que doenças graves podem advir do consumo excessivo de álcool? Pronto, Sabendo. deixe-me só dividir isto em consequências a curto prazo e a médio e longo prazo. Ok. Quer dizer, porque num curto prazo acontece aquilo que estava a dizer, num comportamento desadequado, num humor instável, numa falta de discernimento, uma fala arrastada, uma descoordenação motora, um déficit de atenção, aquelas brancas, portanto, problemas de memória, este num curto prazo, as consequências de curto prazo. Depois, a médio e longo prazo, começa a haver problemas gastrointestinais, não é? As úlceras, a gastrite, a gordura no fígado, portanto, a esteatose hepática, a pancreatite, a hepatite, a cirrose, e eu deixei esta para o fim, as varizes esofágicas, que são, digamos, um problema grande neste tipo de doentes. E depois tudo isto pode ir desenvolvendo a doença oncológica, não é? Depois, em termos neuromusculares, a queimbra, a perda de força muscular, a parestesia, a dormência, o distúrbio de coordenação, como estávamos a dizer. Em termos de cardiovasculares, a hipertensão, as arritmias, o aumento enorme do risco do acidente vascular isquémico, os infartos agudos de miocárdio. Em termos sexuais, a redução da libido, a disfunção erétil, a impotência, portanto, a ejaculação precoce e a infertilidade, como qualquer droga provoca, não é? Como disse também há pouco, depois traz a parte do transtorno mental, a depressão, aquilo que você dizia há pouco, a abstinência que depois traz a ressaca, não é? Quando não há o acompanhamento depois do álcool. Como dizia uma ouvinte nossa, a demência, portanto, a psicose, e depois, curiosamente, o álcool é, digamos, uma grande causa do cancro da faringe, da laringe, do esófago, do fígado, do cólon, do reto, da mama. Portanto, há aqui 7 tipos de câncer ou de cancro que poderão ser provocados por uma das causas do consumo de álcool. Aqui só queria fazer um parênteses, que é uma das causas. Não quer dizer que alguém que tenha um cancro de mama tenha que ser Causa do álcool. Exatamente. Ou que tenha um cancro de reto, tenha que ser alcoólico. Portanto, estamos aqui a dizer uma das causas pode ser. Ora, não é uma das causas, uma das consequências de. Sim. Ou uma das consequências, sim. Normalmente, o alcoólico, se repararem, começa a ter alguma descoloração da pele, com um tom mais acastanhado, com grande prurido,
e com diarreia constante, e aí estes sintomas, a pelagra é uma das doenças causadas também pelo alcoolismo, que vai, digamos, afetar a absorção de vitaminas e, portanto, uma das doenças também do alcoolismo. Depois, a anorexia alcoólica. Muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas a falarem sobre os alcoólicos. Se ele comesse, ele não come nada, só bebe, só bebe, só bebe. É exatamente porque muitas vezes a ingestão de bebidas alcoólicas passam a ser ingeridas no lugar dos Do alimentos. alimento. E então o que acontece, a ingestão de poucas calorias e a pessoa começa a ter anorexia, não é? Portanto, são indivíduos mais magros. Pronto, falei há pouco nas cardiopatias, portanto, o ataque cardíaco, a insuficiência cardíaca, as arritmias, a dilatação do coração, portanto, a cardiomegália. E depois, E doenças do foro renal, é possível? nós já lá vamos. Depois, a pancreatite também é uma das causas do alcoolismo e, em termos renais, deixe-me dizer-lhe uma coisa, por norma, há também doença renal. Se formos ver, muitas vezes, quando há ingestão de bebidas alcoólicas, há uma poliúria, portanto, há a urinar muito, o que significa que o álcool vai interferir na energia do rim. Do rim. Não é por acaso, em termos de medicina tradicional chinesa, as doenças cardíacas muitas vezes têm etiologia renal. Uhum. Não é por acaso. E depois, quando temos que justificar isto, nós justificamos por aqui. Um doente hemodializado, por norma, morre com problemas cardíacos. Porquê? Porque o rim não está lá. O Não está rim lá. é que, em termos de equilíbrio, e o rim equilibra, digamos, o coração como órgão. Quando o rim não está lá, o coração precisa do rim, portanto, está a ser substituído por uma máquina que não é bem a mesma coisa e, por norma, um doente hemodializado morre por, se estiverem em casa, pensem em algum indivíduo hemodializado que morre quase. A maior parte deles morrem com problemas cardíacos graves. Sim, até na medicina convencional a relação, renal rim-coração, portanto, é muito próxima. Portanto, um doente, que tem, insuficiência renal tem problemas cardíacos e vice-versa. Um problema que tem um doente que tem insuficiência cardíaca acaba por, mais tarde ou mais cedo, também ter insuficiência renal. E eu, por acaso, tenho exemplos na família. Infelizmente, a minha mãe, portanto, é uma pessoa que tem insuficiência renal e tem insuficiência cardíaca, portanto, e nós sabemos exatamente Uma coisa leva à que outra. uma coisa está ligada à outra, não ao álcool, como é óbvio que ela não bebe, nem gosta, mas sabemos obviamente que a função renal dela é muito importante para o coração dela, assim como o coração dela é muito importante também para a função renal. Não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre esta questão. Não, apenas queria ler os comentários, que também já Ok. abundam por aqui, que é para não perdermos aqui. A senhora Luísa Capelo diz o exemplo, a cirrose no fígado. A senhora Rosana Milomas diz cancro, aumento da gama-GT. Pronto. Mas se nós estamos a falar em cirroses, em hepatites, normalmente temos uma gama-GT, uma AST e uma ALT,
elevadas, não por esta ordem, poderá haver uma outra controlada, mas se há inflamação do fígado, há uma gama-GT, uma gama-GT aumentada. Se falarmos em gama-GT, você provavelmente sabe o que é isso, porque, pelo que sei, é profissional de saúde, mas lá em casa nem todos sabemos o que é uma gama-GT. Para quem não percebe nada de medicina, não sabe. A gama-GT é um marcador hepático que normalmente os alcoólicos têm em elevado. Aliás, muitas vezes fazem-se más conclusões pela medicina convencional, que uma gama-GT normalmente significa alcoolismo. E às vezes não é. Eu já tive um doente que tinha uma gama-GT enorme e não era alcoólico, e o médico de família dele não acreditava nisto, e o homem nunca tinha bebido, não era alcoólico, nem bebia álcool sequer. Eu, por acaso, tratei-lhe aquele problema, e, portanto, dizer isto. A Manuela diz-nos: eu tenho um familiar que, devido aos anos de alcoolismo, teve um problema grave de pâncreas, de ir parar aos cuidados intensivos do hospital e nem reconhecia a mulher. Os médicos disseram ou deixava de beber para durar mais uns anos, ou então, se continuasse a beber, não iria sobreviver. E teve força de vontade e nunca mais bebeu. Ainda cá anda com 90 anos. Grande homem. Olha, eu estou-me a recordar que eu tive uma vez um doente que, curiosamente, ele foi imigrante e bebi. Eu vou citar o que eu nunca me esqueço este doente. Ele já era idoso. Ele fumava 5 maços de cigarros por dia e bebia um garrafão de vinho por dia. Credo. E ele estava em França, trabalhava nas obras, e ele dizia-me aquilo. Uma vez foi ao médico de família, não sei, já não me recordo por o que é que ele. Aquilo devia estar tão mal, tão mal, tão mal, que o médico de família disse isto que a Manuela disse: olha, ou para de fumar e de beber, ou senão daqui por meio ano já cá não anda. E ele parou tudo assim, tal, parou tudo. Portanto, há indivíduos que conseguem fazer estes milagres, não é? Pronto, a Rosa Milomas diz-nos AVC, o álcool tem imensas calorias vazias, portanto engorda. Adelaide Silva, muito boa noite, senhora Adelaide. E eu já estou disponível para responder outra vez à doutora Dina. Muito bem. Sabemos que o sucesso da cura de uma doença depende, na maioria das vezes, primeiro, do doente aceitar que tem uma doença, ou seja, a fase da aceitação. Segundo, querer curar-se. Sabemos que, embora numa fatia ainda muito reduzida de alcoólicos, esses reconhecem e pretendem a cura. Portanto, são aquelas pessoas que aceitam que realmente têm uma dependência e que se querem curar. Eu pergunto-lhe de que forma é que a homeopatia ou a medicina tradicional chinesa pode tratar o alcoolismo. Pelo que sei e pelo que estudei, a homeopatia é um grande aliado na cura de dependências. E queria que nos falasse sobre isso e também da medicina tradicional chinesa. Olha, antes de lhe dizer isso tudo, você tocou aí num ponto giríssimo, que é, e lembrei-me de um filósofo romano, que é o Séneca, que diz: antes de curares um doente, pergunta-lhe se ele quer ser Eu quero curado. a cura. E Exatamente. isto, quem não está dentro da área pode pensar assim, mas quem é que não quer a cura? Se o indivíduo está doente, é normal que queira. Há pessoas que não querem. E há pessoas que não fazem absolutamente nada para serem curados. E às vezes é tenebroso para quem está a tratar o doente não cumprir, não. Portanto, nestes casos, Nós, por então. exemplo, conhecemos um caso de uma senhora que está sempre muito queixosa, não é? E que está sempre a dizer: eu tenho uma dor aqui, tenho uma dor acolá, tenho uma dor não sei onde, e mais não sei onde, e mais aqui, e mais acolá, e tenho isto e tenho aquilo, mas efetivamente, tire-me a dor, não é
eu quero curar-me, é tire-me a dor, não é? Não está a ver aqui a Repare, questão? repare uma coisa, muitas vezes, se não a esmagadora maioria das vezes, a cura começa em nós, em qualquer doença. Começa em Primeiro nós. começa em aceitarmos o facto que estamos doentes e que estamos assim, e que temos que aceitar que, pronto, assim estamos. E depois o médico está lá para dar um empurrão, como Exatamente. meio de. Mas o início começa em nós. Porque quando vamos a um médico, e aqui neste caso, e estamos a falar em alcoolismo, eu já vou responder à sua questão, para não me esqueci. Sim, sim, Mas como estamos a falar em alcoolismo, estamos a falar de dependências, a taxa de insucesso, mas não estamos a falar de insucesso a nível da homeopatia, medicina chinesa, não, estamos a falar a taxa de insucesso geral, medicina convencional, é grande, exatamente elevada. porque nestes casos, como em todos, mas nestes então, o processo de cura começa no próprio. Aliás, a Manuela falou numa pessoa de família que disseram-lhe: você ou deixa de beber ou morre, e ele decidiu deixar de beber. Mas há pessoas que não conseguem fazer isso, não têm essa força. Portanto, e agora eu queria entroncar exatamente isso na resposta que queria dar à doutora Dina, que é o alcoolismo é uma doença do ego. Começa no ego. Um ego frágil, não é? Portanto, o alcoolismo é um adoecimento do plano mental e emocional, se quisermos ir por aí. Então, sendo o alcoolismo uma doença compulsiva, e sendo a medicina chinesa e a medicina Homeopática. homeopática sendo medicinas holísticas e de tratamento da sua causa, é uma grande preocupação do médico de medicina chinesa ou de medicina homeopática tratar a causa dessa mesma compulsão. Quando é que começou? Porquê é que começou? Como é que reagem as pessoas à sua volta quando está embriagado? Reagem bem ou reagem mal? És o maior ou estás outra vez bêbado? Como é que reagem? O que é que faz enquanto embriagado que não consegue fazer enquanto sóbrio? São perguntas que levam a saber como é que é o eu daquela pessoa. Como é que ela funciona enquanto pessoa e enquanto ser emocional. Agora, nós já falámos, como dizia a doutora Dina há pouco, já falámos da parte física, agora vamos falar da parte emocional, porque começa tudo aqui, não é? Porque depois o resto, se nós tratarmos a causa, se tratarmos o trauma, seja ele qual for, seja a morte, como dizia, da mãe, seja a namorada que se foi embora, seja a parte profissional, que não interessa, seja a pessoa que não consegue ser aquela pessoa que queria ser, mas precisa de encharcar-se para poder resolver o problema do medo, do convívio. Então temos que tratar essa parte emocional. Dizer-vos também que é importante, e antes de falar da medicina chinesa e da medicina homeopática, porque essa parte é muito mais fácil falar, dizer-lhe que o tratamento do alcoolismo será interessante sempre ser um tratamento multidisciplinar. Portanto, Exatamente. ou seja, não é a medicina chinesa só, não é a medicina homeopática só, não é a medicina convencional só, não é a psicoterapia só, mas se calhar toda esta gente junta consegue levar um doente alcoólico a bom porto. Dizia a doutora Dina que
a homeopatia será uma medicina interessante no tratamento do alcoolismo. Sim, e a doutora Dina diz isso porquê? Porque a medicina homeopática, como sabe, dá muito valor à parte emocional do doente. E na homeopatia, a doença começa num desequilíbrio emocional. Portanto, a doença não é vista como algo negativo, mas sim como a reação, como a expressão da reação do corpo a um desequilíbrio que começa na parte emocional. Ou Eu seja, vou fazer aqui uma à parte. Eu tive um professor que me disse assim: abençoai a doença, porque ela vos está a dar um sinal. exatamente, é a expressão disso. Não é? E, portanto, há aqui uma maneira diferente de ver a doença em termos de medicina convencional e em termos de Uhum. medicina holística, seja ela medicina homeopática ou chinesa. Mas a homeopática aqui como esse tal sinal de um desequilíbrio da energia vital, que por norma começa por um desequilíbrio da energia emocional. Portanto, está perfeitamente, digamos, claro, há estudos, inclusive, que nos diz que há evidências, digamos, que nos sugerem que a medicina chinesa, aliada à medicina convencional, vai tratar, digamos, este tipo de doentes com uma maior taxa de sucesso. Porquê? Porque a acupuntura, por exemplo, vai, digamos, estimular a produção de neurotransmissores, de hormonas, Uhum. capazes de combater, digamos, o alcoolismo. E isso há estudos que nos comprovam exatamente isso. Em termos de homeopatia, como eu estava a dizer, a homeopatia, para o homeopata, o alcoolismo é um adoecimento do plano mental e emocional, porque para a homeopatia, qualquer doente, mas estamos aqui a falar do alcoólico, é um doente biopsicossocial. Portanto, nós temos que saber como é que esta pessoa reage para termos noção de quem é aquela pessoa. É importante na medicina homeopática como é que é a pessoa sob stress, como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa reage em termos de quando está em situações de stress. Qual é o tipo? Porque eu reajo de uma maneira, a doutora Dina reage de outra maneira e há outras pessoas que reagem de outras maneiras. Portanto, como é que nós reagimos? E a cada pessoa, a cada tipo de personalidade, a medicina homeopática tem um medicamento específico, que é o Similium, que nós já falámos aqui imensas vezes. Daí ser interessante saber qual foi a emoção que despertou para isto. Eu prometi que íamos falar da parte genética. Mesmo que haja uma componente genética, a medicina homeopática tem um medicamento específico para tratamento de doenças que tenham como causa genética. Portanto, já podem ver ao ponto que a medicina homeopática chega. Perdão. Portanto, há. Mas eu queria aqui deixar sublinhado que é importante, e a doutora Rosana diz há uma taxa grande de recaídas, exatamente, como em qualquer dependência, não é só no alcoolismo. É importante que estes doentes depois também continuem a ser acompanhados por uma equipa multidisciplinar. Pronto, e o que muitas vezes falha é exatamente isso. Mas aí depois falaremos na Na pergunta, próxima live. na pergunta seguinte. Ah, Na pergunta seguinte. Porque estamos aqui e a resposta é rápida e, portanto, vamos terminar com 1 hora e pouco. Diga, doutora Dina.
Muito bem. Então, agora a pergunta que se segue, é é um pouco aquilo que eu acho, mas gostava de saber a sua opinião. Não acha que Portugal, nomeadamente as entidades, isto agora vai de encontro àquilo que acabou de dizer, as entidades competentes têm desvalorizado o alcoolismo e, e não será o alcoolismo um problema de saúde pública? É que, tendo em conta os números assustadores que se refletem em problemas de ordem social, homicídios, suicídios, violência doméstica, acidentes graves, acidentes de trabalho, doenças graves, invalidez precoce, famílias disfuncionais, absentismo ao trabalho e sei lá mais, há diversos e complexos problemas sociais. Hum, não acha que Portugal desvaloriza este problema de saúde? Porque eu acho que é um problema de saúde pública. E, portanto, é tal coisa. Portanto, muitas vezes há recaídas, muitas vezes os doentes acabam por fazer o tratamento e depois voltam à mesma, porque não há essa tal equipa multidisciplinar que possa fazer o acompanhamento ao longo de 1, 2, 3 anos, se necessário, até mais, porque o álcool o alcoolismo é um problema também individualizado e eu acho que cada indivíduo alcoólico deve ser analisado de forma individual, não deve ser chapa 5. E, portanto, falta essa equipa multidisciplinar. Pronto, eu queria dizer que não parece-me pouco o aumento de impostos sobre o álcool, não é para mim de todo um único meio disponível para travar esta doença por parte do Claro que Estado. Começamos logo por aqui. Mas se quisermos, eu até estive a fazer essa investigação, o álcool em Portugal até é dos países mais baratos em relação à Europa, portanto, o que significa que eu consigo recorrer ao álcool de forma barata, e, portanto, não tenho ali, digamos, uma. Mas parece-me pouco, como dizia, parece pouco. O tratamento, como abordei há pouco, deve ser multidisciplinar, porque muitas vezes o tratamento do alcoolismo pode trazer e dizer-vos também, que eu também já disse isto lá atrás, muitas vezes eu estou a tratar o alcoolismo e o doente acaba por ir buscar outra dependência para colmatar aquela que está a sair. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço duas pessoas ex-alcoólicas que fartam-se de fumar. E eu digo assim, e agora, o tabaco? Epá, então, mas eu já tirei o alcoolismo e agora também vou tirar o tabaco? Pronto, então você tirou o alcoolismo, agora pode morrer de cancro do pulmão, está à vontade. Então, uma coisa não tem... A força que imprimiu para retirar o alcoolismo também será a força que vai imprimir para tirar isto. E a ideia que fica é mesmo isso. Não, se eu já consegui tirar o alcoolismo, pelo menos o tabaco tenho que manter. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, no tabaco, acontece o quê? As pessoas comem chicletes para tentar, ou comem roçados para tentar tirar o vício. De repente estão diabéticas. Ou seja, muitas vezes um tratamento destes, porque vai haver uma outra coisa para substituir. vai despolutar. Exatamente. Exatamente. Daí a importância de uma equipa multidisciplinar aqui. E eu aqui queria só dizer-vos uma coisa, é que o tratamento, a profilaxia deste problema começa nas escolas. E a profilaxia, por mais cara que seja, acaba por ficar mais barata do que as consequências Exatamente. da doença. Ou seja, os tais acidentes que falava, mas quando o indivíduo morre, morreu. E quando ele não morre, as sequelas que deixa desses acidentes, o tratamento dessas sequelas. Nós falámos aqui numa grande panóplia de doenças que têm como causa, ou têm uma percentagem grande a causa do alcoolismo, e tratar essas doenças
Falámos em cancro. O tratamento de cancro é imensamente caro. Quanto é que isto não custa? Ficaria muito mais barato fazermos profilaxia e não fazemos. Ou seja, fazer prevenção, não é? Portanto, um Estado, um Estado cuidador, digamos assim, tendo a noção que o alcoolismo no nosso país é um problema de saúde pública, tem que ser, porque provoca 50% dos acidentes automóveis, 50% dos homicídios, 25% dos suicídios. Portanto, vamos lá ver que está aqui números, percentagens muito altas. e os acidentes profissionais também deve ter uma grande Exatamente, e percentagem não só, aí. e violência doméstica também, portanto, Isso, e portanto, aí então nos aí homicídios eu não dividi aí, mas também a taxa de homicídios por violência doméstica, alcoolizados é, portanto, assim, muito alta. E, portanto, estamos a falar aqui de um problema de saúde pública, de um problema grave. E, portanto, eu acho que nós estamos mais que na hora de tratar isto como de forma preventiva. E tal como o doutor Artur diz, para tratar de forma preventiva tem que se começar cedo, tem que se começar lá atrás, não é? Tem que se começar mas nas repare, escolas. eu gostava de dar esta ideia a si e aos nossos seguidores. O que é que nós estamos aqui a falar? Porque acho, pode, a doutora Dina tocou no estádio, só tenho de dizer isto. A Ordem dos Psicólogos tem 26 mil psicólogos inscritos, ok? E apenas 1% estão ao serviço dos centros de saúde. Ora, 1% de 26 mil dá 260 psicólogos ao serviço dos centros de saúde. O que, se nós quisermos continuar a desmontar isto, dá menos do que um psicólogo por centro de saúde. Quando, a ordem o bastonário da Ordem dos Psicólogos, o, o razoável seriam 2%, ou seja, à volta de 600 psicólogos, porque eles andam ali com 260, portanto, à volta de 300 seria o dobro, não é? Como vê, e este trabalho não tem que ser um trabalho só de gabinete, ou seja, de estar a consultar um doente, mas também da ida às escolas, alertar para este problema. E se calhar as próprias E escolas. não só, eu acho que nós temos que começar desde cedo, e acho que nós estamos na altura de o fazer, porque estamos aqui numa fase de criar novas gerações com uma visão diferente do mundo, da vida ou da filosofia de vida, que a nossa forma de estar no mundo e na vida tem que ser diferente. O nosso estilo de vida tem que mudar. Sim, mas o estilo de vida só muda, que era aquilo que eu estava a tentar dizer agora, que é o estilo de vida muda quando nós, se nós quisermos mudar o nosso estilo de vida em termos geracional, nós temos que ir lá atrás à escola, Exatamente. não é? Sabendo nós que o alcoolismo muitas vezes vem ou começa uma grande percentagem em famílias que já são, digamos, já têm alcoolismo dentro da família. Portanto, essas crianças, se calhar, deviam ser acompanhadas para que elas não viessem a ser alcoólicos no futuro. E tínhamos que, se calhar, ter os psicólogos a fazerem esse trabalho também de alerta nas escolas. Portanto, é um trabalho de base que muitas vezes o Estado português, nem o Estado português, e creio que também em todos os Estados, ou quase todos os Estados, e eu aí retirava a Europa do Norte dessa maior parte das coisas.
Porquê? Porque Se a Europa do falarmos, Norte por normalmente exemplo, gosta de tratar as coisas pela raiz. Pois o resto do mundo já é só aquilo que dá votos. E, portanto, aqui, muitas vezes, fazer um trabalho de alicerce, esses trabalhos de alicerce que vão mudar gerações, mas vão mudar gerações daqui por 2 ou 3 gerações à frente. Isso não dá votos e, portanto, não dando votos, tentamos fazer a coisa por outro lado. doutor Artur, vamos pensar agora nas civilizações asiáticas. Têm um estilo de vida muito diferente do nosso, comem diferente de nós. Falamos nos chineses, nos japoneses e outras civilizações, e não têm problemas de alcoolismo como nós temos. E têm Mas algo olha, muito eu estive na China e eu, por acaso, fiquei. Não tenho essa ideia. Bem, do alcoolismo não sei, portanto, não vou dizer. Mas a China tem uma elevada taxa de AVCs, muitos AVCs. Eles não comem aquilo que nós pensamos que eles comem. Eu já vi fazerem comida na rua que aquilo, lembro-me eles andarem lá a fritar lá uns bicharocos lá em Chengdu, numa grande sertã, o doutor Adina e pessoas e os nossos seguidores, vocês podem pensar, epá, está um exagerado, dou-vos a minha mais palavra de honra, que o óleo era negro, completamente preto, preto, preto mesmo. E não é quando eles mexiam aqueles bichos todos, nem sei o que era aquilo, porque eu recuso-me a comer aquilo, não havia gordura nenhuma naquele óleo. Preto, completamente preto, aquilo parecia água. E eu imagino a quantidade de substâncias cancerígenas que ali estejam, de gorduras saturadíssimas que ali estejam, que vão provocar as tais placas de ateromas e AVCs a seguir, porque eu, no Hospital de Medicina Tradicional Chinesa de Chengdu, eu vi imensos doentes com AVCs e jovens mesmo, que eu admirei-me, não é? Quer dizer, admirei-me exatamente por ver tão jovens com AVC. Por isso, aí não sei. No alcoolismo, não lhe sei dizer, não faço a mais pálida ideia. Mas eu acho que, falando aqui no nosso Portugal, eu acho que, e aqui a doutora Rosana diz que é psicóloga e diz que tem toda a razão, porque de facto estas situações, como outras, poderiam ser resolvidas por esta gente se elas estivessem nos sítios certos e não estão, não é? Porque depois o dinheiro não dá para tudo. Exatamente. Pronto, estamos com 1h13, não Muito sei, bem, vamos então terminar, não é? Portanto, voltaremos quando, doutor Artur? de hoje a 15, não é? 2 a 15. Portanto, 2 a 15 é, deixem-me cá ver, 2 a 15, hora 11, dia 18, 18, é isso? é. Dia 18 de março. Muito bem. Portanto, eh, eu vou-me despedir e o doutor fecha a porta com a chave de ouro e bem fechada para ninguém entrar. Tá Muito bem. bem. Aos nossos seguidores e seguidores, eu desejo um excelente fim de semana. Obrigada pela vossa participação e também pela vossa presença. Espero que tenham gostado do tema. Podem sempre deixar algumas perguntas que serão respondidas. Se não estiveram agora a ver o programa, irão ver em direto. O doutor Artur geralmente responde, a não ser que não deixem responder, não é? Como aquela senhora, portanto, que tinha a situação de resposta bloqueada. Mas, portanto, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, o doutor Artur irá responder com certeza
a esse esclarecimento. Desejo a todos um bom jantar, um bom fim de semana e uma excelente semana e, portanto, sejam felizes e não bebam álcool. Ou então, se beber, bebam pouco. Doutor Artur, um bom jantar, um bom fim de Obrigado, semana igualmente. e uma noite muito serena. Um beijinho e até daqui a 15 dias. Beijinhos. Mas a doutora Dina não tinha uma proposta a fazer-nos? Não me disse nada, portanto eu calei-me. Não, Mas pronto, a proposta que eu tinha, não sei se, nós se, estamos se sempre as abertos a pessoas. propostas. E vindas de Exatamente. si, melhor. Exa Portanto, eu hoje falei aqui de uma forma muito leve e muito subtil, muito superficial, no corpo mental, no corpo físico, no corpo energético. Portanto, o corpo físico será também, neste caso, chamado corpo material. E, portanto, eu prometeria fazer uma live sobre este tema, onde abordaríamos cada um destes corpos, portanto, o corpo físico, o corpo mental, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo material, que é o nosso físico, não é? E como é que o equilíbrio destes corpos é tão importante para mantermos uma saúde boa e global e não adquirirmos doenças psicossomáticas, já que as doenças psicossomáticas hoje em dia são a causa de muitas doenças graves, nomeadamente o cancro. Portanto, fica aqui o repto. Se acharem a próxima live ou uma das próximas lives, portanto, eu poderei preparar este tema e trazer este tema. Eu acho interessantíssimo. Por isso é que eu Pronto, também disse para propor, porque acho que é interessantíssimo. Ficamos então já combinados. Por mim, estamos à ficamos já vontade. combinados, ok? Sim. Se dia 18 os nossos seguidores quiserem estar presentes para ouvir eh, de que forma é que o nosso corpo mental, o nosso corpo energético, nosso corpo emocional e o nosso corpo material, que é o físico, influenciam nas doenças psicossomáticas, ou seja, da forma como estiver o seu equilíbrio ou desequilíbrio, portanto, essas doenças e algumas muito graves podem aparecer. No fundo, a homeopatia vai de encontro a isto, Sim, 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 sim. Como sem tínhamos já dúvida. Né? abordado. Sim. Então, posso eu fechar aqui já Claro, eu disse-lhe: a tem a live? chave, é de ouro, fecha a porta e não deixe ninguém entrar até daqui a 15 dias. Eu vou só ler os últimos comentários. A Tá senhora bom. Luísa Capelo diz isso mesmo: se a cura, se assim quiser, e se aceitar e deixar ser curado. Mas quem acha que sem ajuda conseguem resultados? Não. É como diz o doutor, é um problema do ego, exatamente, da fragilidade do ego. Não dão valor ao seu eu superior. O doutor Carlos, no nosso último encontro, falou bem sobre este assunto. Exatamente por isso é que estamos aqui a falar no alcoolismo como um dos muitos meios do suicídio involuntário. Essas medicinas são ótimas e ajudam bastante, mas a pessoa tem de acreditar. Senhora Luísa, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Se for ver a minha primeira aparição na RTP1, quando falei sobre cancro, a jornalista fala-me sobre isto. E eu dizia: olhe, que a medicina chinesa não é uma religião, nós não precisamos de acreditar. A medicina chinesa tem uma eficácia comprovada, como a medicina homeopática também o tem. Nós não precisamos acreditar, só ter. É um meio para, quer dizer, não é uma questão de crença, porque se você for ao seu médico de família e não gostar dele, a eficácia clínica não é a mesma do que se for a um médico de família que goste. Eu já discuti isto de forma muito tranquila com o meu médico de família e ele concorda plenamente com isso. Quer dizer, e é um médico de medicina convencional.
Sem dúvida. É. A senhora La Salete Bosch diz tema muito interessante, é preciso querer, aceitar, ajudar, é um caminho certo para o sucesso e aí tudo corre bem. O meu desejo de um ótimo fim de semana para os doutores, abraços de luz, desejo um bom fim de semana para os doutores. Obrigado igualmente para si. A senhora Luísa Capelo diz, muito grata pelos vossos ensinamentos e as melhoras da doutora Dina. Obrigada. Aurora Ferreira diz um bom fim de semana, obrigado, boa noite, obrigado para si também. A senhora Manuela Saraiva, a nossa mãe babada, diz bom fim de semana para o doutor e a doutora Dina. Descansem muito, as melhoras para a doutora Dina. Beijinhos meus e Obrigada, da Manuela. Letícia. Um abraço do maridão Fernando. A senhora Rosa Pereira, do Canadá, diz-nos boa tarde, doutor. Só chegamos agora, tivemos quase 2 horas a limpar neve. Eu já vi uma fotografia sua. Tivemos Que inveja, Dona Rosa. Olha, nem sabe como eu estou aqui há um bocado. Quando entrei, vi as suas fotos e depois o doutor Artur entrou logo. já viu também. Mas depois o doutor Artur entrou logo a seguir. Eu já não consegui ver mais nada. Foi só assim um piscar de olhos. Mas eu agora vou ver. Porque Obrigado, diz ela, obrigado por o tema muito interessante. Depois vamos ver com mais tempo. Um bom fim de semana, beijinhos. A senhora Luísa Capelo tem aqui uma sugestão, também é interessante, que diz: convidem o Dr. Carlos, que ele fala bem sobre o assunto. E depois ela diz já aquilo que eu estava a falar da crença. Sim, eu aceito, mas as pessoas não acham. É verdade isso também. Portanto, as pessoas acham que precisamos de acreditar para que a coisa funcione. Bem, doutora Dina, um grande bem-aja, muito obrigado por mais uma live. nada. As suas grandes e rápidas melhoras. Não vá para a neve da Serra da Estrela, que pode Não. cair aqui nos braços. Este ano estou a ver que ficarei interdita às minhas escapadelas à montanha, Exatamente. Vai o ter que ficar mesmo montanhismo, por aí. ao trekking, à escalada, essas coisas todas. Portanto, este Só vai ano, escalar de binóculos. Só de binóculos. Para vós eu em até casa. eu até já evito ir ao Facebook quando cai neve, porque O Pedro fico com Fonseca, alguma nostalgia de não poder estar lá em cima. o Pedro Fonseca faz aquelas fotos maravilhosas. Exatamente, e o Pedro habitualmente nós íamos lá para cima com o Pedro Fonseca muitas vezes, não é? Portanto, é assim, imagino que aquele meu amigaço não se está a divertir, hoje não, que não há neve, mas o que se tem estado a divertir e eu cá embaixo, não é? Portanto, a tratar aqui da minha perna, da minha pernoca, mas pronto, é uma situação que tem que ser resolvida e, portanto, andamos para a frente, para o ano irá haver mais neve e eu irei divertir-me, com certeza. Exatamente, exatamente. Pronto, então eu despeço-me de todos os nossos seguidores que tenham gostado da nossa live. Para isso, não se esqueçam dos vossos likes, das vossas partilhas, porque muitas vezes esta informação pode ajudar outras pessoas que tenham no seio familiar ou no seio de amigos casos de alcoolismo e que se calhar esta informação pode ser benéfica para a pessoa ou para os familiares que lidam com este problema. Portanto, não se esqueçam, as vossas partilhas são interessantes, no sentido de podermos levar esta informação cada vez mais longe. Estamos na época da informação e, portanto, as vossas partilhas serão, digamos, um ato de bondade para com os outros. Muito obrigado pela vossa presença, pelas vossas presenças. Um beijinho e um abraço a todos. Beijinho, doutora Dina. Excelente fim de Obrigada, semana e uma igualmente, doutora. excelente semana. Obrigado. Obrigada.